Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, mais uma vez, num ambiente diferente, porque todas as vezes que eu posso, eu venho buscar um pouco de leveza, porque analisar a realidade política e econômica do nosso país e, sobretudo, observar o envenenamento que os grandes veículos de comunicação têm feito contra grande parcela do povo brasileiro durante tanto tempo, não é uma tarefa muito fácil. Eu tenho certeza que vocês compartilham de muitas questões, muitas reflexões que eu trago aqui no nosso portal todos os dias. E você, quando está assistindo um grande telejornal, você às vezes deve ficar se perguntando por que determinado assunto está tendo tanta cobertura e outros que são tão importantes sequer são mencionados. Por que alguns crimes que são cometidos todos os dias por autoridades públicas e, sobretudo, pelo presidente da República não são tão enfatizados? E o que acontece na nossa economia? Nós não temos presidente da República, a nossa democracia não serve para absolutamente nada, e as instituições, por que elas estão deixando que tantas iniquidades aconteçam aqui no nosso país? E nós, podemos fazer alguma coisa? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, te convido a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, dê o clique aí no símbolo que aparece no seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, o seu joinha é muito importante e os comentários de vocês são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, muitas pessoas perguntam às vezes onde eu estou, né? Estou aqui na pousada A Casa da Montanha, no alto da Serra da Mantiqueira, do meu amigo Marlon. A pousada está fechada, mas ele me convidou para vir para cá, enfim, então estou aqui compartilhando esse ambiente aqui com vocês, tá bom? Bom, gente, sobre as nossas questões do cotidiano. Bem, ontem, mais uma vez, eu estava assistindo o maior telejornal do nosso país, porque é importante a gente saber que tipo de informação está chegando para o cidadão comum. E como é que o cidadão comum ele está interpretando essas informações, porque essas informações que a gente tem, elas vão gerar ações. A informação gera a ação, a desinformação gera a conformação ou a desinformação gera a alienação, né? E a alienação não é um fenômeno novo, não. Desde que as grandes estruturas de dominação econômica no mundo têm cada vez mais se aprofundado, se aperfeiçoado e cada vez mais concentrando riquezas, mas eles observam que essa riqueza não pode ser contestada, não pode ser ameaçada. E o principal ameaçador desse tipo de estrutura tão desigual que acontece em muitas sociedades é o povo, é a informação que o povo possa vir a ter. Um povo bem informado, ele vai exigir cada vez mais que essas iniquidades, essas distâncias de muitos ricos, né, de super ricos, de estruturas absolutamente poderosas, e as pessoas mais necessitadas, as pessoas mais pobres, essa distância ela diminua. Infelizmente, aqui no Brasil, nós estamos reféns também desse tipo de situação. Nós temos uma elite aqui no nosso país que é herdeira de uma elite escravocrata e que contém o mesmo tipo de comportamento em relação ao povo que tinham essas elites lá atrás. Então o povo tem que ser domesticado, o povo tem que ser abafado, o povo tem que ser amordaçado. E se as pessoas, por alguma razão, elas não se acomodam dentro dessa estrutura, a essas pessoas resta as periferias, os guetos, as penitenciárias, ou os cemitérios. É assim que essas pessoas que estão na superelite, não só do Brasil, mas em outras partes do mundo, entendem esse processo todo. Você, quando assiste um telejornal e você está vendo os problemas concretos do nosso país, você pergunta, mas que mundo é esse que essas pessoas estão mostrando através dos veículos de comunicação? O que eles querem de fato? Vamos pegar aqui um exemplo e depois vamos ver o que está acontecendo de forma concreta como desdobramento dessas situações todas. Gente, ontem eu estava vendo o Jornal Nacional, que é o meu papel, né, sempre analisar isso, e eles passaram ontem matérias absolutamente discrepantes e incongruentes, mas que tem esse sentido de alienar, né? Primeiro, eles falaram da Páscoa, os ovos estão caros, enfim. Observe o seguinte, nunca há uma responsabilização. Por que esses preços estão caros, quem são os responsáveis por esses preços e o que pode ser feito para que essa realidade seja alterada, né? Simplesmente os fatos são jogados e sem apresentar uma responsabilização. Quer fazer um paralelo? Observe agora o que está acontecendo ao longo desses meses sobre a guerra na Ucrânia.
Você é informado sobre o que está acontecendo, mas em todos os momentos há uma responsabilização sobre essa guerra. E a responsabilização, você sabe, sobre quem recai. Vladimir Putin. Ou você tem dúvidas sobre isso? Eu acho que mais de 90% das pessoas que estão minimamente conectadas com os grandes veículos vão ter esse tipo de informação. Se você observar, como eu denunciei aqui ao longo de toda a pandemia, como é que foi o trato da cobertura jornalística, você via todos os dias os fatos serem apresentados, os hospitais, as pessoas com enfermidades, os enfermeiros passando dificuldade, os recuperados, mas você não tinha uma responsabilização. O nome do presidente da República não era citado. Faça um corte agora, volte agora para a questão da Ucrânia. Você acha que se as matérias fossem apenas apresentadas, mostrando os bombardeios, mostrando as vítimas, mostrando as situações concretas, enfim, e o nome do presidente russo jamais fosse citado, que ele jamais fosse conectado com essa realidade, a realidade fosse apenas apresentada. Hoje aconteceu isso, assim, assado, teve um bombardeio, tal, criancinhas, isso. Você acha que a percepção em relação ao episódio, a responsabilização seria a mesma? Pois bem, te convido a refletir sobre isso e mandar os comentários aqui para o nosso portal. Então, quando eu digo isso, é porque fica muito claro e evidente que há uma desresponsabilização, no caso aqui brasileiro, de muitas situações que acontecem que são responsabilidades do presidente da República. Pois bem, fazendo um corte nisso, vamos aqui à matéria. O Jornal Nacional ontem fez uma matéria sobre ovo de Páscoa e depois entrou na inflação. E aí eu te convido para refletir sobre essa informação aqui. Eu acho que não vai dar para mostrar o vídeo para vocês, mas o áudio eu acho que dá para pegar. Vamos pegar aqui. Tem que ir balanceando, né? Pegar uma tilápia. Bacalhau esse ano, não? É um pouco. Muito caro. Enquanto os pescados subiram 3,69% de preço no acumulado de 12 meses, o bacalhau aumentou bem mais, quase 8%. Caro tá. Nem o vendedor do Mercadão em São Paulo consegue negar. Gente, vem cá. Em 12 meses, você que está aí no supermercado, os pescados subiram 3,60 e poucos por cento, e você comprou bacalhau o ano passado, o bacalhau subiu 7%. Onde é que eles acham esse tipo de informação? Que Brasil é esse que eles estão vendo, né? E aí eu fui buscar aqui algumas informações. Eu peguei aqui uma matéria que saiu hoje, inclusive, aqui no UOL. Ela está dizendo o seguinte: preços bem mais altos que inflação deixarão o brasileiro mais pobre por anos. E a matéria vai dizendo aqui: brasileiro está saindo do período de 2 anos de pandemia mais pobre, atingido pela inflação mais forte em 2 décadas e pelos juros mais elevados desde 2007. A cesta básica hoje custa 50% mais que em 2020. Bens de consumos duráveis subiram tanto que hoje o carro usado vale mais que quando foi lançado há 2 anos. E por aí vai. A matéria vai falando aqui de vários indicadores. E sobre o bacalhau, que eles mostraram aí na matéria, que segundo foi dito aí, subiu 80 e poucos por cento, eu vi em vários sites, peguei aqui o site do supermercado Guanabara, colocando o bacalhau do Porto a R$ 49,00 há 1 ano atrás e colocando a R$ 79,00 agora. É só você fazer uma pesquisa. Aliás, é só você tentar comprar o bacalhau por um preço próximo do preço que você encontrou o ano passado. Então, que matérias são essas e quais são as perspectivas que eles querem transmitir para o cidadão de uma maneira geral? Bom, não há nenhuma conclusão nessa matéria jornalística e não há nenhum tipo de abordagem sobre as responsabilidades dos aumentos desses preços e como conter esses preços. Mais à frente, o Jornal Nacional, acho que não vai dar para mostrar para vocês. Acho que vai dar para sim. Eles fizeram uma matéria aqui sobre o aumento do movimento nos salões, porque agora as pessoas não estão usando mais máscaras, então a economia agora subiu, esse pessoal está bombando, enfim. As pessoas estão muito felizes, a indústria de cosméticos no nosso país está bombando, mostrando uma reativação da economia. E você fica em casa perguntando, mas como é que não está acontecendo isso comigo, com a minha família? As pessoas que eu conheço não estão vivenciando esse aumento de 20%, as pessoas estão melhorando tanto de vida. E para mostrar que o Brasil é um país que está progredindo, né? Que você que é um fracassado, você na tua casa, né? Porque o Brasil está funcionando muito bem.
A nossa democracia está funcionando muito bem. O presidente da República ele não existe, né? É uma figura absolutamente sem nenhum tipo de influência na nossa realidade. E aí eles sacaram uma matéria absolutamente surreal. Vou colocar aqui um trecho para vocês, gente, para vocês refletirem comigo sobre o que é isso aqui. Vamos lá. Na colheita. A Gislane vem buscar a renda extra na plantação. Aumentar mais trabalho para os trabalhadores trabalhar, né? É bom, é ótimo o serviço. Seu José Cândido, de 66 anos, estava firme e forte na colheita, pensando no almoço da Páscoa. É um negocinho para ajeitar o peixe, né? O peixe já vai sair do bredo? Depois tem que sair do bredo, né? Gente, é uma matéria falando do bredo, né? Aí na sequência vem essa aqui. Vamos lá, aqui, outra aqui. Que celebram a volta aos trabalhos depois de 2 anos. Nos ateliês dos grupos de Bumba Meu Boi, o trabalho requer dedicação e paciência. Gente, os caras fazem uma matéria. Os caras fizeram a matéria. Deixa eu apertar aqui. Eles fizeram a matéria do hortaliça chamada Bredo, que eu não conhecia, né? Mostrando o senhor Banguelo, ali todo feliz que vai poder comer um peixe. É uma trabalhadora ali também feliz, que agora está tendo trabalho para ela, né? E essas abordagens todas têm esse condão de mostrar que nós estamos numa situação de superação dos nossos problemas. E, portanto, você, se não está superando problemas, é porque o problema é teu. O Brasil está com essas perspectivas todas. E depois eles passam por uma matéria onde mostra que as pessoas que lidam com o Bumba Meu Boi estão faturando agora. Tem uma mulher que vendeu mais de 600 chapéus aqui, conforme a matéria. Então, a que tipo de propósito esse tipo de percepção que eles apresentam para a gente está voltado? O que eles querem de fato? É justamente conformar e formatar o povo de uma maneira geral. Eu repito, não é uma questão só do nosso país. Em outras nações acontece o mesmo tipo de perspectiva, de apresentar uma realidade que é uma realidade que deixa o cidadão na sua poltrona amortecido, cada vez mais paralisado, cada vez mais desarticulado de outras pessoas. É uma ciência, não sou eu só que estou falando isso com vocês ao acaso aqui, vários autores, e o principal que estuda essa situação, esse fenômeno, é o Noam Chomsky, em vários livros. O livro que eu sempre recomendo é o livro Mídia, que eu já apresentei aqui várias vezes. Então, esse tipo de matéria vai engabelando as pessoas, vai neutralizando muitos desses pensamentos, desses comportamentos que a gente tem sobre a realidade brasileira. Paulo Guedes não é citado, o Bolsonaro não tem responsabilidade de absolutamente nada, e a gente vai vendo todo tipo de vigarista se conectando nessa história para se dar bem. Ontem eu comentei com vocês, mais uma vez, de várias pessoas que se intitulam como religiosos e que estão se dando bem no governo Bolsonaro, fazendo todo tipo de trambique, de picaretagem. Eu gosto de salientar. Não são todas as pessoas que são religiosas, todos os pastores que têm esse tipo de envolvimento. Mas quando a gente vê essa turma que está perto do Bolsonaro, a situação é muito complicada, né, gente? Esse pastor que organizou a motociata do Bolsonaro, a motociata em São Paulo, o cidadão recebeu 14 vezes o auxílio emergencial. Gente, estou aqui com o Dengoso, a Dengosa que está do meu lado aqui. Ó. Esse ambiente aqui é bom por conta disso. A gente vai tendo aqui a participação dos nossos amigos aqui, do mundo animal aqui no nosso portal do José. Pois bem, o cidadão ainda cobrou R$10 para inscrição de motociclistas para ficarem ali perto do Bolsonaro. Esse é o tipo de gente que está no poder, e cada vez mais essas pessoas funcionam também como ferramentas auxiliares nesse processo de alienação. Isso vem de longe. No governo Bolsonaro, a gente teve apenas assim, uma exposição mais acentuada de como esse fenômeno de alienação da população brasileira ela está presente agora. Gente, o Bolsonaro não saiu do nada, não. Ele não saiu de uma sociedade absolutamente bem informada, de uma sociedade com juízo crítico da realidade, uma sociedade que sabia que valores que essa figura representa, que valores ele escondia. Porque se isso tudo tivesse sido colocado para pessoas como eu e como você, nós desde sempre não estaríamos nessa armadilha
em que o Brasil se transformou nos dias de hoje, não é? Então, nós temos muitas tarefas a fazer ao longo desse ano de 2022. Existe essa massa de alienação, essa massa de propaganda subliminar, esse tipo de manipulação da realidade brasileira, mas nós aqui vamos enfrentando, cada vez mais o nosso portal vai chegando a outras pessoas, e eu te convido sempre a ter esse juízo crítico. Por que eles apresentam essas matérias ufanistas, se isso de fato é cobertura jornalística ou se isso tem a ver com Chomsky, com o que Chomsky falava e fala, né? E é aquilo que eu falo todos os dias aqui no nosso portal do José. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. Um grande abraço, está chegando os bichos aqui também, rodando aqui, daqui a pouco vão comer o fio aqui do meu papo aqui, do meu equipamento com vocês, tem que tomar cuidado, né? Gente, amanhã eu estou de volta, um grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui. Tchau!